Olá, sejam muito bem-vindos a essa nova iniciativa da Oncogeriatria Brasil, ao podcast Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Poliana Souza, médica geriatra e cofundadora da Oncogeriatria Brasil Ensino, e estou aqui acompanhada das minhas companheiras de Oncogeriatria Brasil, a Lucila Janini e a Ludmila, para a gente quebrar um pouco o protocolo hoje, né, da formalidade do podcast, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa nova iniciativa da Oncogeriatria Brasil. Então, eu queria, por favor, que vocês se apresentassem para a gente começar esse bate-papo. Olá, eu sou Lucila, eu sou médica oncologista, trabalho hoje no HCOR, aqui em São Paulo. E toda a minha dedicação, em oncologia nos últimos anos vem se voltando para o trabalho em oncogeriatria, principalmente através do nosso grupo Oncogeriatria Brasil. Então é um prazer estar hoje aqui encabeçando essa nova iniciativa. Olá, eu sou Janine, sou médica oncologista. Atualmente eu atuo com ênfase em oncogeriatria, no cuidado especializado no paciente 90+. Sou coordenadora do Hub de Oncologia da Prevent Senior. Eu acho que a gente está aqui faz uns anos, e aproveitando essa oportunidade para trazer a necessidade do idoso ter um novo olhar quando a gente fala sobre o tratamento oncológico, Eu acho que é mais do que urgente a gente discutir um pouquinho sobre isso. Eu sou Ludmila, sou oncologista clínica e tenho uma experiência também em oncogeriatria. Fiz um curso na Filadélfia, um Research Fellow na Filadélfia em oncogeriatria. E desenvolvemos aqui a Oncogeriatria Brasil, focada muito nessa questão da educação para o envelhecimento, tanto o envelhecimento saudável, mas também o envelhecimento associado às neoplasias. E a gente está aqui para poder preencher essas lacunas ainda que existe no campo da oncogeriatria. Algumas pessoas já nos acompanham, em outras mídias, nas redes sociais, no nosso site, já participaram de cursos, que a gente promoveu ao longo desse nosso tempo de existência. Mas para quem não sabe, a Oncogeriatria Brasil nasceu da nossa paixão pelo tema, Ela nasceu não só da nossa paixão, mas da nossa percepção da necessidade de educar as pessoas em relação ao câncer, mas não só sobre oncologia geriátrica, A nossa percepção sobre uma necessidade de educar a sociedade e profissionais de saúde sobre o envelhecimento. Então, eu queria que a Lucila começasse falando um pouco o porquê dessa importância, desse olhar sobre educação para o envelhecimento. Isso é fundamental porque o mundo está envelhecendo, Ponto. Acho que essa seria a principal justificativa. Mas para a gente elaborar um pouco mais isso, vamos pensar em números. Ano passado foi publicado o Censo 2022 pelo IBGE. É um documento muito interessante. Quem tiver a oportunidade, acessa o site do IBGE. E ele mostra claramente que a população brasileira, seguindo tendências mundiais, vem envelhecendo. Então, de acordo com esse censo, a média de idade do brasileiro hoje é 35 anos, 6 anos a mais do que o último censo de 2010. Então, a nossa população vem envelhecendo. E a parcela da população acima de 65 anos aumentou em torno de 50%, 57%. Então, isso é muito significativo. E aí, quando a gente compara a pirâmide etária brasileira, que na verdade nem é mais uma pirâmide, A base está achatando e o ápice está alargando. Ela é muito semelhante, por exemplo, a vários países europeus. Então, a gente vem seguindo um padrão de envelhecimento que já aconteceu em outros lugares, mas de uma forma um pouco mais rápida. Então, a gente não vai ter tanto tempo para se preparar. E um outro dado muito interessante é o que eles chamam de índice de envelhecimento, que é a porcentagem da população acima de 60 anos em relação abaixo de 14. Aumentou muito. Então, hoje, no Brasil, 80 é o índice de envelhecimento, ou seja, existem 80 indivíduos acima de 60 para cada 100 abaixo de 14. E em alguns estados brasileiros, como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, esse índice já passou de 100. Então, nós estamos se encaminhando para ter um país em envelhecimento. E aí, a gente precisa estar atento para combater o etarismo, que é o preconceito relacionado à idade e aqui especificamente relacionado ao idoso.
E que a gente não percebe, né? Sim, assim, é uma sem coisa dúvida. tão embutida na nossa cultura que a gente tem atitudes etaristas, às vezes, sem perceber. E em todas as esferas, né? Quando a gente fala, por exemplo, em mercado de trabalho, a gente vai ter cada vez mais uma mão de obra envelhecida. Então, a gente precisa criar um ambiente intergeracional, educação, entretenimento, serviços e, é óbvio, saúde. Né? Ou a ausência dela, né, em doenças específicas. Né? O idoso, ele tem mais doenças não comunicáveis, cardiológicas e, obviamente, câncer. Então, a gente precisa nos educarmos para o envelhecimento exatamente porque nós estamos nesse fluxo, nós seremos os principais atores desse processo. E acho que vai ser impossível, a não ser que você, né, seja pediatra ou trabalhe só com obstetrícia, né? Acho que para praticamente todas as outras especialidades vai ser impossível você não atender uma pessoa idosa no seu consultório, né? A gente foca aqui especificamente no câncer porque é a nossa área de interesse, mas a verdade é que toda especialidade médica vai ter aumento de pacientes idosos em seu consultório. Então, a educação em envelhecimento para qualquer profissional de saúde hoje é essencial, né? A gente não pode esquecer disso. Mas para quem nunca ouviu falar em oncogeriatria, né, Lud, o que é oncogeriatria? Explica pra gente. Fala um pouco sobre esse crescimento pelo mundo e como que iniciativas locais, como, né, o que a gente está fazendo, trazendo pessoas para colaborar com a gente, né? Tem a oncogeriatria hoje dentro da LACOI, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que a gente pode disseminar a oncogeriatria através da educação? Então, a oncogeriatria, na verdade, né, ela é um campo da medicina. É um campo da medicina que estuda o comportamento das neoplasias, né, associado a essa fisiologia, seja do envelhecimento saudável ou do envelhecimento patológico, paciente com comorbidades. E o nosso interesse é que a gente prediz, né, riscos e vulnerabilidades que a gente possa estar atentos e isso melhorar o tratamento oncológico. E, claro, associado também, né, não só a resposta ao tratamento oncológico, mas também a melhora da qualidade de vida e manter a independência, né, do paciente idoso. A gente já tem algumas frentes, né, no mundo da sociedade europeia, que é a CIOG. Nos Estados Unidos, a gente também tem um grupo grande hoje, que é chamado CARG. E aqui no Brasil, a gente tem, né, iniciativas locais, a gente tem aqui a Oncogeriatria Brasil, mas além da proposta de educação para o envelhecimento, a gente também quer desenvolver estudos, tanto, né, epidemiológicos como estudos clínicos, para ver como que a nossa população se comporta, né, com os novos tratamentos em relação à oncologia, à imunoterapia, né, às drogas-alvo. Então, foi criado, o LACOG é um grupo, já existe desde 2009, é um grupo latino-americano, sem fins lucrativos, buscando, né, essa melhora na pesquisa, esse melhor recrutamento dos pacientes em todas as outras subespecialidades da oncologia. Em 2021, nós encabeçamos, então, a criação desse novo grupo, né, de oncogeriatria. Tivemos uma primeira publicação agora em dezembro sobre dados epidemiológicos do Brasil e da América Latina, que incluía o México e o Chile. E agora estamos desenvolvendo aí novas parcerias para ter pesquisa clínica recrutando pacientes idosos para melhor oferecer esses desfechos aí relacionados à questão dos novos tratamentos e saber escolher qual paciente pode se beneficiar, né, dos novos tratamentos. Vai ser importantíssimo, né, a gente poder ter dados da população brasileira, né, a população de toda a América Latina, mas incluindo aí a população brasileira. Será que tudo isso que a gente vê no mundo também funciona para a gente, né? Como que é isso? Até para gente ter dados para melhorar acesso às terapias, né? Para que a gente tenha substratos para movimentos, né, aí políticos, de políticas públicas, para que a gente melhore acesso às terapias. Porque, essencial, na verdade, isso né? é muito importante a gente falar, porque o envelhecimento ele é muito heterogêneo, né? As pessoas não envelhecem da mesma forma, são diversos fatores que vão estar associados. Sociais, condições, né, de alimentação, estilo de vida, e a gente sabe que no próprio país a gente já tem diferença, né? Então, imagina em relação ao mundo, né? Como não seria diferente. E eu diria também que, assim, acima de tudo, a oncogeriatria é uma linha de cuidado.
Né? A oncogeriatria não é um oncologista e o geriatra trabalhando em conjunto, não é isso, né? É um cuidado coordenado do paciente idoso com câncer. Então, esse é um conceito amplo, democrático, em que todo o time de saúde está envolvido. Né? Como a Janine falou, é uma população mais complexa, então a gente precisa ter todo mundo ali alinhado para abraçar essa complexidade. Mas que multi-interdisciplinar, né? Sim. Todo mundo trabalhando junto com o mesmo foco, né? E Janine, conta, né, para quem não conhece a nossa história, qual que é a história da Oncogeriatria Brasil, né? Nosso trajeto que a gente já construiu até aqui. Eu tenho tanto orgulho, né, desse grupo e de tudo que a gente construiu até aqui e acho importante a gente falar um pouco sobre isso. Eu acho que parte de um propósito, né? Eu acho que a gente se encontrou em relação a isso. A gente viu essa necessidade de que... Quando a gente fala de oncogeriatria, eu sempre falo, a gente tem 3 posições, né? Quando se fala do tratamento do idoso. Aquele grupo que trata, independente da idade, muitas vezes causando iatrogenia. Não só tratar, porque a gente está falando muito do tratamento, da quimioterapia, mas é muito mais amplo que isso. Envolve até o diagnóstico, né? Envolve decisões de rastreamento. Será que esse paciente precisa ser submetido a uma biópsia? Então, tem várias questões, né? Não só o tratamento em si. Então, muitas vezes, esses pacientes recebem mais tratamento do que deveriam. A gente acaba trazendo mais morbidade, mais mortalidade. Tem aquele grupo de que não vamos tratar porque são idosos, não chega nem a discutir, não, tem determinada idade, eu acho que não tem que tratar, né? E as posições intermediárias que vem crescendo cada vez mais, eu acho que a gente inspira, inclusive estimula em relação a isso. E aí a gente viu essa necessidade, você como geriatra trouxe, né? Porque nós somos oncologistas, nós temos o viés em relação ao tratamento, a gente foi doutrinada a tratar, eu acho que isso é intrínseco nosso. E a gente viu essa necessidade de reajustar a lupa, como a Lucila sempre fala, né? Eu preciso reajustar a minha lupa em relação ao cuidado desse paciente, né? E a gente se uniu nesse propósito, começou com um grupo, né? A gente fez em 2019, né? Que foi a pandemia, foi o primeiro curso que a gente fez para poder trazer um pouco desse conhecimento. A gente atingiu, assim, diversos estados do país, o número tinha mais de 700 pessoas participando, e a gente conseguiu começar o nosso propósito, né? Começou incipiente ali nas redes sociais, antes até do curso, a gente tinha algumas divulgações, algumas coisas em relação a estimular a educação, informações. E aí, desde esse curso, então, a gente engatou e cada vez mais está conseguindo trazer adeptos, né? A gente está conseguindo influenciar pessoas e a gente está falando equipe de saúde, né? A gente não está falando só de médico. Quando a gente fala do cuidado em oncologia e cuidado de saúde, a gente tem que pensar muito mais. Aquela ideia cafona de que restringe o cuidado só no médico, isso não existe mais. A gente não atinge alvo terapêutico sozinho. A gente precisa de todos os profissionais, né? Ao longo desse cuidado. Então, acho que isso foi um pouquinho da nossa trajetória. E depois a gente conseguiu formar o grupo como um todo. Depois foi a LACOG, né? Então, a gente fez o evento ano passado, que foi um sucesso, né? O primeiro congresso da LACOG. Antes disso, a gente fez as mentorias também, né? A gente conseguiu agregar tanto online quanto presencial, um grupo de profissionais de saúde para a gente conseguir estimular a educação mesmo para o processo do envelhecimento. E as aulas das mentorias estão todas disponíveis, né? No nosso site, basta acessar o site oncogeriatriabrasil.com.br, se inscrever, precisa de uma pré-inscrição para poder acessar as aulas, mas elas estão todas disponíveis, né? Para quem tiver o interesse de assistir. E acho que foi uma grata surpresa para a gente o retorno que a gente teve, né, com toda essa movimentação. Acho que desde o início, quando a gente começou a movimentar o grupo, a gente começou a planejar as primeiras iniciativas um pouco antes da pandemia, realmente em 2019. A nossa primeira iniciativa, ela acabou não acontecendo de fato por conta da pandemia, que seria uma iniciativa presencial, né, que a gente estava num planejamento com o apoio de muitas pessoas, né, muitos colegas nos apoiando nesse caminho. Então, eu sou muito grata, né, a colegas geriatras, oncologistas, cirurgiões oncológicos, radioterapeutas e a própria indústria, né, que
caminhou com a gente, né? Abraçou com a gente, né, essa causa, e foi muito importante isso pra gente, né, no começo. Isso deu todo um gás para que a gente pudesse seguir nesse caminho, saber que a gente tinha pessoas que queriam. A gente teve um período de grupos de estudo, onde a gente tinha participação de pessoas do Brasil todo, a gente viu a união das pessoas em torno desse projeto. Então, eu falo, esse projeto, ele é nosso, mas ele contou com o apoio de tanta gente, né, que eu nem vou citar nomes para não correr o risco de deixar ninguém de fora desse projeto. E aí, baseado em toda essa trajetória, a gente começou a pensar, por que não a gente ampliar a nossa forma de propagar essas informações, e nasceu a ideia do Oncogeriatria Brasil Convida. Conta pra gente, Lucila. Então, isso é muito bacana, porque a gente acredita que, assim, para atingir o nosso objetivo, né, educação para o envelhecimento, você precisa desconstruir alguns paradigmas. Os paradigmas, eles vão mudando com educação, com pesquisa, que é o que a gente vem, é nisso que a gente vem trabalhando até então. Mas hoje, felizmente, existem várias formas de você chegar ali, da sua mensagem chegar até onde você quer que ela atinja. E essa é uma demanda muito sensível. E é claro que bate-papos como esse, podcast, videocast, as plataformas agregadoras, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Você mora numa grande metrópole, tá meia hora do seu trabalho, põe o seu fone, ouve um bate-papo descontraído. Isso, às vezes, te atinge de uma forma muito mais objetiva do que uma aula formal, né? Então, a ideia da gente criar esse bate-papo, da Oncogeriatria Brasil Convida, é a gente acessar temas sensíveis em oncogeriatria, em geriatria e envelhecimento, né? Um pouquinho para fora aí dessa questão de tratamento, trazendo convidados, pessoas que são referências na área, para a gente bater esse bate-papo mais informal, né? E a gente acha que vai ser um sucesso, porque é muito gostoso, né? A gente está aqui conversando, é praticamente uma catarse, né? E quem está ouvindo também vai lembrar de uma situação que viveu, um caso ou outro. Então, a gente aposta bastante nesse novo formato. Acho que vai dar super certo. Que bom. Então, a gente está aqui hoje para contar para vocês, né, desse projeto, convidá-los a nos acompanhar. Inicialmente, nós teremos episódios quinzenais, então, a cada 2 semanas, nós estaremos aí presentes no dia a dia, né, de vocês. Então, nos acompanhe, nos sigam, né, é o que a gente está pretendendo. Hoje, né, o convida foi só nós, mas o que a gente pretende é que a cada episódio a gente tem um convidado muito especial, especialista no tema que vai ser abordado, para trazer informações científicas, sempre, né, sempre baseada em ciência, mas de uma forma mais descontraída, para que a gente possa aumentar o conhecimento, né, dos profissionais de saúde, da população geral, a respeito da oncogeriatria. Bom, então, nesse primeiro episódio, né, do podcast Oncogeriatria Brasil Convida, nós falamos sobre esse novo projeto que nos traz tanto orgulho e que a gente espera que traga muitas informações e um olhar ampliado, né, a lupa, que a Lucila sempre fala, sobre câncer e envelhecimento, e principalmente sobre envelhecimento, né? A gente quer que as pessoas entendam a importância desse olhar sobre o envelhecimento aqui no tema que nos interessa, que é o câncer, mas é importante que a gente pense sobre o envelhecimento de uma forma geral. Nos próximos episódios, então, nós contaremos com convidados muito especiais que vão contribuir para mais uma jornada incrível da Oncogeriatria Brasil com todos vocês. Não percam! Lembre-se de se inscrever no nosso canal, no nosso site, de nos acompanhar nas redes sociais para sempre ficar atualizado no que se refere à oncogeriatria, né? A gente vai estar sempre trazendo aí as novidades, o que for saindo de publicação, a gente pretende trazer também. E comente com a gente o que vocês gostariam de ter discutido por aqui. Agradecemos a audiência de todos e até o nosso próximo episódio. Obrigada, meninas!